você muito bem-vindo a mais um Câmara Debate aqui na TV Câmara. A carga tributária bruta do Brasil, ou aquele percentual das nossas riquezas que é transformado em impostos, foi de 33,71% em 2022. Esse total, que leva em conta o nosso Produto Interno Bruto, que foi quase de 10 trilhões de reais, é o segundo maior da série histórica iniciada em 2010. Uma pergunta: essa carga tributária é alta se comparada com outras economias importantes do mundo ou está dentro de um percentual comum dentre as nações desenvolvidas? Outra pergunta que precisa ser feita é se essa arrecadação é justa. Quem ganha mais, paga mais ou há distorções? Mas num item há um consenso. A arrecadação de impostos no Brasil é um sistema complexo, com diversos tipos de impostos e contribuições, baseado na chamada cobrança indireta, ou seja, a maior parte da carga tributária recai sobre o consumo de bens e de serviços. Eu sou William França e para explicar comigo algumas dessas questões que envolvem um dos temas mais atuais e importantes em discussão aqui no Congresso, é que eu recebo hoje o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, coordenador do Grupo de Trabalho sobre o Sistema Tributário Nacional, e para debater com ele, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, titular da Comissão de Finanças e Tributação, que também integra o grupo de trabalho que trata dessa reforma dos impostos. Meus caros, muito obrigado e sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Eu gostaria de começar com o senhor, que é o presidente desse grupo de trabalho, que está caminhando para o final, né, os trabalhos. Mas a pergunta é: esta reforma tributária desta vez vai, porque se a gente contar lá desde a Constituição, da promulgação da Constituição, essa é a quarta grande tentativa. Teve no Fernando Henrique, nos dois governos Lula e um que está começando desde 2017. Agora vai, deputado? Acredito que sim. Quero cumprimentar meu amigo que fez um excelente trabalho, deputado Sidney Leite, no nosso GT, no nosso grupo de trabalho. Dizer que acredito por quê? Porque houve um alinhamento político. Pela primeira vez, houve um alinhamento Câmara com o Senado. Ou seja, no primeiro semestre, a Câmara dos Deputados trata a matéria e no segundo semestre de 2023 o Senado vai apreciar a matéria. Houve um alinhamento. Também houve um alinhamento no governo federal. Pela primeira vez o governo entende a importância da reforma tributária como uma reforma estruturante para o Brasil ganhar competitividade nacional e internacional. Ou seja, o nosso modelo complexo de cobrar imposto do imposto em efeito cascata, levou o Brasil a produzir mercadorias e serviços mais caros para o povo brasileiro e perdeu qualquer possibilidade de exportar com valor agregado. Então, o governo entende que é a retomada, é uma reforma do Estado brasileiro, é uma reforma do setor produtivo. Hoje o custo do Brasil concentra-se em 80% no gasto tributário. Então chegou a hora, o governo alinhou politicamente, o ministro Fernando Haddad lidera o debate por dentro do governo do presidente Lula e tem uma disposição federativa de todos os entes federados, da União, dos estados e dos municípios a favor da reforma. É lógico, ressalvado alguns destaques, mas todos apoiam a reforma. E também há uma disposição de todos os setores da economia brasileira para um novo modelo, menos complexo, mais simplificado, menos judicializado, que possa retomar o crescimento econômico brasileiro. Portanto, esse alinhamento político dá a certeza que nós vamos aprovar a reforma tributária no ano de 2023, na Câmara e no Senado, e ela será promulgada. Muito bem. Queria ouvir a opinião do senhor deputado Sidney Leite. O senhor concorda com ele? William, primeiro, boa noite, Reginaldo, que faz um grande trabalho à frente do GT e que teve a capacidade, tem a capacidade, inclusive, de buscar convergência na divergência, né? E o deputado Reginaldo conseguiu isso, que nós avançamos muito nessas diretrizes, que é fruto desse documento do GT. Mas eu gostaria que, além disso, houve diálogo com todos os governadores, com a representatividade dos prefeitos, com vários segmentos da sociedade, com inúmeras audiências públicas que foram ouvidas, certo? E é óbvio, nós vamos buscar corrigir distorções. Você perguntou uma coisa que é muito clara. No Brasil, quem paga imposto é o pobre e o trabalhador. Hoje a gente tem tributo numa motocicleta de quem com muita dificuldade paga um consórcio, um financiamento, mas você não tem tributação num jato
e no IAT. Essas são distorções que nós não vamos corrigir nesta reforma, mas nós pretendemos continuar. Agora, o que o Reginaldo coloca é importante. Hoje nós não conseguimos mensurar, por exemplo, quanto tem de imposto nesse copo, porque é imposto sobre imposto, e isso vai estar muito claro. O segundo será a simplificação. O terceiro, que o cidadão poderá fiscalizar melhor, e lá naquela nota vai estar quanto ele está efetivamente pagando de imposto. O quarto é que muito vai deixar de ser judicializado e vai ter uma melhor transparência na arrecadação dos tributos. E o quarto, que nós entendemos que nós precisamos atuar em duas situações que prejudicam muito uma faixa significativa da população. Uma é a população que está fora, né, de políticas econômicas e que estão aí dependendo de programas sociais. Nisso a gente concorda, o grupo todo, a necessidade do cashback, que é uma questão que nós vamos definir. Já já a gente vai falar um pouco, para explicar um pouco melhor o que seja cashback. O outro é o Fundo de Desenvolvimento Regional, porque se nós pegarmos o Sul e o Sudeste sozinho, tem mais de 70% do PIB da indústria. Então, nós temos realidades diferentes que o Estado brasileiro precisa ser o indutor para buscar corrigir distorções, e a reforma tem a preocupação de propiciar condições para que essas regiões possam se desenvolver e a gente melhorar o ambiente de negócio, gerar emprego e renda e tratar o Brasil como uma economia de mercado em escala global. O senhor passou pelo tema e eu queria ouvir dos senhores. O senhor falou de há várias convergências e vários empenhos, mas há também empenho dos deputados e dos senadores, né? Até porque se juntou uma PEC que havia no Senado com uma PEC aqui da Câmara, se fez um trabalho de unificar as propostas ou de compilá-las, né, de reunir o que há de melhor entre elas. Então isso também, há um sentimento aqui do Congresso de que agora vai. Essa matéria é da Câmara dos Deputados e do Senado. Apesar do governo federal apoiar a reforma, ele não enviou uma emenda constitucional. Isso foi fundamental, porque de fato dá a característica que esta reforma é do Estado, não é uma reforma ideológica. E por que não é ideológica? Porque 195 países no mundo, filiados à ONU, 174 países, ao tributar o consumo, tributam no chamado IVA, Imposto de Valor Agregado. O Brasil é um país... Já a gente vai explicar melhor sobre ele, mas por favor. Não, é isso. O Brasil é um país que conseguiu criar, nas 3 instâncias da nossa República Federativa, imposto sobre consumo. Então, você colocou muito bem no início. O Brasil tem uma carga tributária perto da carga tributária dos países desenvolvidos, da OCDE, os 38 países mais ricos. 34%, Brasil 33%. A questão que está em debate é, nós cobramos de maneira justa os tributos? Porque nós cobramos quase o dobro do que cobram esses países mais ricos em relação ao consumo. E quem paga imposto sobre consumo são os mais pobres, que gastam 100% da sua renda na compra, às vezes, nem de serviços, mas de mercadorias. Da cesta básica. Da cesta básica e mercadorias. Por isso, nós achamos que a nossa carga tributária é muito regressiva. Mas o primeiro passo para mudar é você simplificar também. É você dar transparência. O deputado Sidney Leite colocou muito bem, bem direto e objetivo. Ou seja, nós precisamos de um tributo que o cidadão, ao fazer a compra, ele vai saber quanto que ele está pagando. Porque hoje, se eu te perguntar quanto que você pagou num celular, por exemplo, de imposto sobre consumo, ninguém sabe responder. Nem o setor produtivo, porque é imposto do imposto. É imposto em todas as etapas produtivas. Então, isso fez o Brasil produzir mercadorias muito caras. Por exemplo, mesmo com dólar 5 por 1 de unidade orçamentária, se você viajar para os Estados Unidos, você vai comprar uma mercadoria mais barata nos Estados Unidos que no Brasil. Mesmo fazendo a conversão para o dólar, né? 5 por 1. Isso é uma vergonha. Então, nós estamos vendendo produtos para o povo brasileiro, internamente, mais caras. Agora, perdemos competitividade. Se você olhar como é que cresce o varejo no Brasil e como é que cresce a produção de bens manufaturados, é totalmente inverso. A gente fala na pesquisa, abriu a boca do jacaré. O varejo foi para um lado e a indústria cada vez decrescente. Só para dar um dado aqui, que o deputado Sidney Leite gosta de falar muito, o nosso déficit na balança comercial de bens manufaturados
chegou a casa de 128 bilhões de dólares. Cada Vamos bilhão de explicar- Vamos dólares, explicar o que é esse déficit, o que a gente... o que a gente importa, o que a mais. gente exporta, Aham. o déficit é Indústria. 128 bilhões de bens manufaturados. Ou seja, a gente importa um monte de coisa do exterior que poderia ser feito aqui, É. mas fica mais barato comprar lá fora, às Sim, vezes. e o que acontece? Para cada 1 bilhão de dólares, na indústria, gera 30 mil empregos diretos. O Brasil está exportando 2,5 milhões de empregos diretos para fora do país. Quando E se está faz essa importando conta, mercadoria. Importa uma mercadoria, paga mais barato, mas deixa de gerar emprego e a conta não fecha no social. É isso. Então nós estamos exportando. O Brasil virou um país primário exportador. Um Isso a país gente que não exporta com valor agregado. Então, a gente exporta se o Brasil, minério, não é isso? Exporta os commodities, minérios, sojas, os grandes grãos. produtos, né? A gente não está conseguindo nem fazer a agroindústria, né? Que hoje ela é grande no Brasil, a indústria de alimentos, ela ainda consegue exportar para 195 países, tem 40 mil indústrias. Mas se a gente não fizer a reforma tributária, o que fez o Brasil perder suas indústrias de maneira precoce, do ponto de vista da indústria da transformação dos bens manufaturados, pode prejudicar o nosso agroexportador. A nossa agroindústria, não o agroexportador de grãos, Sim. mas a agroindústria, que exporta hoje para 195 países e tem 40 mil indústrias que produzem 24 horas de alimentos. Então nós temos que fazer essa reforma para o bem da economia. Deputado, o senhor acha que tem clima dentre os seus pares aqui na Câmara? Isso também, essa conversa passa além dos setores produtivos e há esse consenso aqui dentro? O senhor concorda com o deputado? Concordo, até porque veja bem o seguinte, a Câmara e o Senado é um reflexo da sociedade. E o GT, se teve algo que se dedicou, foi dialogar. É óbvio que precisa fazer uma sintonia fina de conta, de ajuste com o governo e com os setores representativos da sociedade. Mas o Reginaldo coloca uma coisa muito clara. A indústria brasileira já representou aí em torno de 35% do PIB. Hoje é pouco mais de 10%. E este é um setor aliado a outros que clamam pela reforma tributária, né? Então, eu entendo que é chegado a hora de nós fazermos esse esforço no sentido do Brasil virar essa página e dar essa contribuição ao parlamento, porque essa é uma reforma de Estado, para que a gente possa melhorar o ambiente de negócio e criar condições para a retomada do emprego, de uma nova política industrial e do desenvolvimento. Tanto é que mesmo estados que não têm um perfil de escala industrial tão grande, como é o caso do Nordeste, e eu e o deputado Reginaldo testemunhamos isso, todos os governadores concordam com a necessidade da reforma tributária. Então, eu entendo que o momento é propício, certo? Eu entendo que há essa vontade, independente da questão ideológica no parlamento, certo? Agora, vai chegar o momento que setores vão buscar se mobilizar nesse sentido. E eu falava aqui com você anteriormente que a gente precisa garantir uma participação no setor que é fundamental. Qual é esse setor que está Que faltando? eu e o deputado Reginaldo concordamos nisso, que é o povo brasileiro. O senhor acha né? que a população ainda não está devidamente mobilizada ou entendendo o que vai acontecer? É porque é um tema complexo, né? E não é a pauta, muitas vezes, principal do dia para grande parte da população. Embora esteja no dia a dia de todo mundo, né? Com certeza, principalmente para o pobre e para o trabalhador. Mas o pobre agora vai saber quanto que ele paga, ou seja, porque o imposto vai ser por fora, não vai ser por dentro. O imposto por dentro é exposto, embutido, escondido. E aí o cidadão mais pobre, que é o maior pagador de impostos, porque os impostos, 52% vêm do consumo, eles acham porque não pagam diretamente na folha de pagamento, no contra-cheque, ou imposto patrimonial que eles não pagam. A partir do momento que tiverem certeza que eles compraram esse copo, custou R$10 e pagaram 25%, R$ 2,50 de impostos, ele vai se empoderar. Que vai estar destacado na nota. Vai estar destacado por fora, não é por dentro. Porque por dentro é muito mais caro. Quando você fala assim, o imposto custava R$10, mas pagou 20% de imposto, então ele custa 8. Não, 8 na verdade é 20, né? R$2 de 8 é 25%, não é apenas 20%. Então eu acho que, na verdade, nós vamos dar muita transparência ao sistema tributário. Isso empodera o cidadão. Ele se sente um sujeito pleno de cidadania, né? Um sujeito de direito. E ele vai cobrar do prefeito, do governador, do presidente, dos seus políticos, dos deputados, políticas públicas de melhor qualidade. Então nós vamos melhorar a eficiência dos gastos públicos. É isso que eu estava falando. Se os países ricos tributam 34% da economia, o Brasil 33%, por que os países mais ricos eliminaram 40% as desigualdades e o Brasil só 4%? Nós estamos errando em algum lugar. Tem alguma conta Então, que não está fechando. Nós precisamos melhorar essa eficiência.
né? E também precisamos desonerar os mais pobres. É possível, no imposto de valor agregado, a gente devolver parte dos recursos para os mais pobres através da devolução do imposto, que é chamado cashback, né? Eu brinco o seguinte, né, Cid? O rico já tem cashback. O rico recebe cashback no imposto de renda. Explica pra gente qual é a ideia do cashback. É uma palavra nova para muita gente. É a devolução do imposto. Já que o cidadão, vamos lá, uma mãe negra, mãe solo, 3 filhos, Bolsa Família, recebe R$1.000. Se ele for comprar R$1.000 de cesta básica, vamos supor que a alíquota seja 15% da cesta básica. Então ela vai pagar R$150. Reais de imposto. O correto é o senhor pagar 150, o Cid Leite pagar 150, eu pagar 150. Agora, esta mãe deveria receber os 150 de volta. Isso que é cashback. Recebe o imposto de volta. No cartão do Bolsa Família, na conta bancária, no cash mesmo, no dinheiro. No desconto, né? Não acho que é melhor devolver, senão parece que o supermercado está dando desconto, né? Eu sempre acho assim. Não, eu estou dizendo os exemplos. Desconto, né? Sim. É uma maneira de devolver o dinheiro. Eu acho isso dá uma cidadania, sabe? Porque ela vai ter a consciência que ela é pagadora de impostos, essa mãe. Vai cobrar do prefeito escola de tempo integral para criança. Vai cobrar política na saúde. Isso aqui, eu paguei o dinheiro, sabe quantos por cento foi para o presidente da República, quanto foi para o governador, quanto foi para o prefeito. Eu acho que isso é uma cidadania. Cidadania fiscal, né? Transparência. Isso é o ganho do cidadão. Mas o que o cidadão ganha mais? Ganha porque a economia vai crescer. Os estudos, né, Sidney, apontam um crescimento de 12% a 20% do PIB exponencial em 10 anos. Isso significa a renda do povo brasileiro. Se a reforma tivesse sido aprovada 10 anos atrás, hoje seria mais R$6.000 ano, a mais de renda per capita, R$500 por mês. E vai gerar empregos. Todos os setores econômicos vão ganhar, porque você vai ter competitividade, por causa que vai ter diminuição do preço dos produtos. Nós vamos desonerar a exportação, então vai vender sem resíduo tributário, porque hoje quando o exportador vende, ele vende o produto e mais resíduo tributário, que depende da cadeia, é de 8% a 20% mais caro. Porque se a cadeia for longa, quanto mais etapas mais caro. no setor produtivo, mais cumulatividade tributária. Então, impede você de ter presença no mercado internacional. Então, nós vamos gerar empregos para o povo brasileiro. Vamos ganhar mercado internacional. E vamos baratear as mercadorias e os serviços para o povo brasileiro aqui no país. É isso que tem que ser esclarecido para a população entender e apoiar, não é isso? Acho que sim. Deputado, eu queria saber, nós estamos já, lamentavelmente, caminhando para um final aqui da nossa conversa. Eu queria saber do senhor representa o estado do Amazonas, que tem uma peculiaridade bastante importante chamada Zona Franca de Manaus. O que há de ser da Zona Franca de Manaus, que na verdade não é só Manaus, engloba uma grande região ali. O que há de ser feito? A Amazônia Ocidental como um todo, né? O Acre, Rondônia, Roraima, o Amazonas e Macapá Santana. O que há de ser da Zona Franca com a reforma? Olha, o grupo de trabalho, né, os governadores que a gente participou de discussão, o Ministério da Economia concorda que esse modelo deve ser preservado. Quando o legislador lá atrás, muito lá atrás, na década de 60, pensou na Zona Franca, pensou na industrialização de uma região isolada. Mas ela deu tão certo do ponto de vista de política regional que garantiu a preservação do meio ambiente. O estado do Amazonas, sendo o maior estado da federação e que ocupa grande parte da floresta amazônica brasileira, só tem 3% de desmatamento considerando as áreas urbanas. Teve um faturamento no ano anterior de superior a 174 bilhões de reais, gera direto mais de 110 mil empregos em toda essa região, são em torno de 700 mil empregos, e tem em torno de 640 indústrias instaladas somente na cidade de Manaus, fora o polo da Zona Franca Verde nas áreas de livre comércio. Então, é um modelo pujante, consolidado. Manaus, com Amazonas, sozinho, muitas vezes representa mais de 50% da receita tributária do norte do Brasil, de toda a região norte, graças ao modelo Zona Franca. É óbvio que nós temos o desafio, e o Reginaldo colocou isso muito bem, nós vamos desonerar a cadeia produtiva de todos os setores. Com isso, permitirá que a Zona Franca possa buscar, inclusive, novos mercados fora do Brasil, inclusive com os nossos países vizinhos. Então, nós entendemos que a reforma tributária é importante. Agora, o Estado brasileiro tem que levar em consideração aquilo que eu coloquei lá atrás, a questão das desigualdades regionais, que é uma preocupação que o GT tem. E a pessoal do Centro-Oeste andou reclamando esses dias aí que está ficando um pouco prejudicado, né? Não ficará nenhuma região prejudicada, até porque é o seguinte, da mesma forma que a gente tem a preocupação regional, tem a preocupação dos setores.
seja do agro, do comércio e serviço e da indústria. E mesmo nesses setores, há um consenso entre nós que o setor da indústria que tem a cadeia curta, nós queremos ter um olhar diferenciado, como é o caso da construção civil, de incorporação e outros casos, a questão da saúde. Então, este grupo tem a preocupação da realidade do povo brasileiro. Nós queremos uma reforma não só para simplificar, garantir transparência, mas nós queremos a retomada do desenvolvimento econômico do Brasil. Eu e o Reginaldo, como a grande maioria do GT, defendemos e concordamos com programas sociais como é o Bolsa Família. Mas a gente sabe que o programa social, ele é um voo de galinha, ele é um voo curto. O que nós queremos é que esse cidadão, essa cidadã, esse jovem, essa mulher, possa ter o direito de trabalhar e viver com dignidade, fruto do suor do seu trabalho. E a reforma tributária é condição sine qua non para a gente dar um passo nessa direção. Eu queria, a gente caminhando para o final, eu queria saber do senhor uma outra dúvida. Eu perguntei da Zona Franca e uma outra dúvida. E o Simples Nacional, vai ser mexido? Não. Nós criamos o chamado regime especial e colocamos a Zona Franca de Manaus, pela sua importância na transição ambiental, ecológica desse país, na sustentabilidade da Amazônia Legal. Então, por isso, vai ter um regime especial. Vai ter um agregado aí de questão vai ambiental. ter uma política do imposto, vai considerar ali um imposto verde, muito bem, né, um incentivo para produzir alguns produtos lá na Zona Franca, para preservar a nossa Amazônia legal, né, para preservar a nossa floresta. Vamos criar um fundo da bioeconomia para fazer os bioinsumos, a biodiversidade, que é uma potência que não está bem explorada economicamente. E vamos também preservar o Super Simples. Então, continua o sistema do Super Simples, né, mas nós vamos libertar o Super Simples. Com a confusão do ICMS no Brasil e a substituição tributária, o DIFAL, diferenciação de alíquotas, o Super Simples, a pequena empresa, não vende para a grande empresa. Porque se vender, os produtos são 12% mais caros, porque não acredita na acumulatividade parcial do ICMS. Agora não, nós vamos libertar o Super Simples. Se vender para a grande empresa, vai creditar o que ela pagar. Se ela pagar 8%, uma empresa Super Simples vai creditar para a grande empresa 8%. Então nós vamos liberar o Super Simples para negociar com a grande empresa e para crescer e tornar também uma empresa de grande porte. Então eu acho que está muito organizada a nossa reforma. Nesses últimos 40 anos, se viu para a gente acumular respostas para as principais perguntas. E aí a gente conseguiu construir um texto que eu tenho certeza que vai ser bom para o Brasil. Porque com a reforma, o Brasil cresce e todos ganham. Muito bem. Considerações finais, mas eu queria aproveitar uma pergunta. Se aprovado esse ano, começa a valer quando a reforma, as pessoas já têm que se preocupar com isso? Nós estamos ajustando a questão da transição. Agora, uma coisa está clara, nós precisamos cuidar de uma outra reforma, que é a reforma da renda e do patrimônio. Inclusive, o texto que foi divulgado a partir do fruto do grupo de trabalho, ele faz indicativos em relação a essa questão do patrimônio, mas também tem uma sinalização significativa. É que se nós conseguirmos aumentar esta receita de renda e patrimônio, diminuirá a receita no consumo, para que a gente possa diminuir essa questão da desigualdade no tratamento tributário, em que pobre sempre fica com a carga mais pesada do pagamento de tributo no consumo. Muito bem. Para encerrar, deputado, eu queria que o senhor passasse uma mensagem para a população, para esse povo que a gente falou que precisa ser mobilizado. Para o que eles precisam prestar atenção a partir de agora? Olha, de fato, só existe uma forma para o Brasil cobrar: quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos. Para isso, é importante essa transparência. E a nossa reforma sobre o consumo vai dar transparência. Ele vai saber quanto que ele está pagando e para onde está indo esses recursos. Então, ele vai cobrar dos seus gestores melhor políticas públicas. Ninguém está fazendo favor para ninguém, ele é pagador de impostos. A segunda é que o Cid Leite colocou muito bem aqui. O Brasil arrecada metade na renda e patrimônio, que é arrecada dos países ricos. Então, nós temos que deslocar a incidência tributária, que hoje está no consumo, para renda e patrimônio. Mas como é que a gente vai conseguir fazer isso? Se a gente, de fato, convencer o povo brasileiro que ele é o maior pagador de imposto e a mobilização popular é que vai deslocar. Então, nós estamos assumindo o compromisso de rever o imposto de renda e patrimônio no país, na segunda etapa, e com o aumento da arrecadação de imposto e renda, que hoje nós arrecadamos a metade dos 38 países mais ricos arrecadam, a gente quer diminuir a alíquota lá no consumo. Né? Ou seja, então nós estamos preparando para ter um sistema tributário mais justo, e fazer justiça social tem que começar pela justiça tributária. Então, com certeza, que
quem ganha mais deve pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos. E eu até brinco, quem não ganha nada, recebe do Bolsa Família. Muito bem. Para encerrar, suas considerações finais. William, eu e o Reginaldo só queremos agradecer a toda a equipe da TV Câmara. Esse é um assunto que quanto mais a gente debate, mais importante ele é. Por quê? Porque esse é um assunto que muitas vezes não tem acesso à grande maioria da população. E a questão tributária, ela está intrinsecamente ligada à vida do cidadão. O que nós queremos fazer com esta reforma é que tenha transparência, que você sabe quanto está pagando, que você cobre do seu governante, mas que, acima de tudo, você possa cobrar o seu direito e exercer a sua cidadania. Muito bem. Muito obrigado aos senhores. Obrigado. Eu conversei com os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Sidney Leite, do PSD do Amazonas, sobre os trabalhos do grupo que estuda as mudanças no sistema tributário nacional. Eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais sobre essas e todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Eu espero você em uma próxima edição do Câmara Debate. Novamente, muito obrigado por sua atenção.